A primeira ciência, como tanto na mitologia bíblica, quer no Big Bang, é a física. Porque ela está na base de toda a formação. Bom, estão aqui engenheiros, eu não quero, senão começo a dizer asneiras, mas, bom, os engenheiros poderão saber melhor, mas, de facto, a física é a ciência básica, tal como há cores base, que não se podem, que estão na base da origem de todas as outras cores, nomeadamente o azul, o amarelo e o vermelho. A física é aquela que responde exatamente ao Big Bang. Portanto, o surgimento do universo. A segunda ciência tem exatamente a ver com aquilo que a ciência diz: começaram a fundir-se formas complexas, moléculas, etc., e átomos, que é a química. É outra ciência básica. E depois da formação, como diz a mitologia bíblica, formemos os animais, as plantas, etc., etc., a outra ciência base, que é a biologia. Mas, ao mesmo tempo, o homem não pode viver apenas da ciência. Quando estava a elaborar esse texto, surgiu uma reflexão sobre como é que o astronauta que vai à Lua, conhece todas as leis do universo, etc., quando volta, sai e vai à igreja agradecer a Deus por ter tido êxito nessa missão. Portanto, esta é a parte mais complexa do conhecimento do homem, que se chama a metafísica. Portanto, o homem tem que conviver quer com a parte do conhecimento científico e cultural, na sua relação com a natureza, como com a parte metafísica. Mesmo aqueles que acham que não têm nada, não devem nada à metafísica, não devem nada ao sobrenatural na sua forma de estar, em determinados momentos acabam sempre por responder a esta angústia, que é para explicar a nossa existência, porque é que nós existimos. No fundo, é a relação entre a vida e a morte, porque todos nós morremos. E onde verificar que, ao longo da leitura, quer do texto mítico, quer desse texto científico, há um traço temporal. E esse traço temporal chama-se história. A história é a outra ciência base. A partir destas ciências surgem todas as outras reflexões. Ciências humanas, sociais, direitos, tecnologias, tudo que aparece no desenvolvimento que depois nós vamos verificar. Depois fica a pergunta: e como é que nós lidamos com a questão da matemática? Matemática é filosofia. Aliás, tem um capítulo comum muito interessante que é a lógica. Eu disse aí no meu coisa que a matemática não é uma ciência porque não tem um objeto. A sua linguagem está ao nível da abstração, não é? E procura sempre especular. No fundo, a matemática e a filosofia são uma e outra face da mesma realidade, da indagação, do que o homem está permanentemente à procura do conhecimento. Falando de formação superior, a formação superior não é mais do que o status em que as comunidades e as sociedades se encontram em determinado momento na sua evolução. Portanto, formação superior neste momento está sistematizada, temos
enfim, temos um Estado, temos um sistema, etc., mas sempre houve o conceito de formação superior, né, que é a transmissão do conhecimento que foi sendo acumulado pelas comunidades, mas que está a um nível detido por aqueles que se chamam os sábios da comunidade. Não é por acaso que na antiguidade clássica da civilização greco-romana, os filósofos, sobretudo os platônicos, Platão, principalmente Platão, considerava que o domínio da sociedade devia ser feito através dos sábios, dos filósofos. Ele considerava os outros estratos, os militares, os comerciantes, etc., como sendo importantes para a sociedade. Mas a governação justa da cidade devia ser feita pelos sábios, pelos filósofos. E esses tinham que ter a formação para ultrapassarem vários estágios até serem considerados sábios. E nós sabemos que, em conformidade com o desenvolvimento, e nós já vamos verificar, por exemplo, se nós formos ler as reflexões dos filósofos mais antigos, não diferem muito daquilo que nós pensamos hoje. O que evoluiu são o domínio da ciência, mas o pensamento sobre a nossa vida não difere muito daquilo que os outros pensavam antigamente. Nós vamos buscar eles para podermos atualizar e colocar neste momento. Mas, sobretudo, esta relação de como se transmite o conhecimento, mesmo aqui ao nível superior. Vamos pensar nas comunidades mais fechadas. Eram os feiticeiros que dominavam e os artesãos, os ferreiros que dominavam o fogo, os ourives, etc. Este conhecimento não era dado, não era um bem público, democrático, não é? Tinha que ser feito por revelação, não é? É o segredo, é o mundo do secretismo. E eu pergunto aqui, estou perante académicos, quantos professores, na sua metodologia de ensino, não utilizam este método de revelação de eu sou feiticeiro, vocês são aprendizes? Não é? E na forma mais perversa, temos, aqui na universidade, não sei na Universidade do Edmond Blanc, o senhor reitor poderá falar, mas aqui tenho conhecimento de alguns docentes que vão à biblioteca buscar os livros que os alunos podem ter, escondem, para os alunos não poderem ter acesso ao conhecimento. E depois é a forma perversa da relação, portanto, entre o feiticeiro e o aprendiz do feiticeiro. Porque, no fundo, deter o conhecimento é uma forma de se destacar em relação aos outros. É uma forma de poder. Nós, aqui em África e provavelmente aqui em Moçambique, o nosso grande problema é não termos aquilo que eu digo aqui, uma forma convincente para poder ter aliança com o poder, porque este é o meu sentimento como académico, os centros do poder, não digo só o poder político, falo dos centros do poder econômico, centro do poder científico, centro do poder social e cultural. E nós, as instituições académicas, não temos uma aliança completamente sedimentada. De tal forma que existe uma permanente desconfiança que nós assimilamos, porque nós estamos permanentemente a ser confrontados com os outros centros do poder que o ensino em Moçambique não tem qualidade. Mas desde quando é que nós nos sentamos para falar da qualidade? Este é o primeiro repto que eu lanço para nós podermos
pensar por que é que, dentro do nosso país, os centros de poder nos passaram este vírus de nós estarmos permanentemente a falar que temos que perseguir a qualidade. Mas que qualidade é esta que nós temos que perseguir? Quais são os pressupostos? Como é que nós devemos fazer? Porque se nós começarmos a falar nós próprios que temos este problema e não temos mecanismos de ultrapassar, ficamos com aquilo que em engenharia política se fala, falta de autoestima. Fazendo um parênteses, é interessante que os nossos estudantes moçambicanos, quando vão para fora, saídos do meio de licenciatura ou depois de licenciatura para se formarem em pós-graduação, etc., são dos melhores estudantes nesses países. Onde é que eles adquiriram essa base de qualidade? Então, algo que nós devemos refletir quando integramos, nós os responsáveis, o Sr. Ministro como responsável político deste cloro, os meus colegas, reitores de todas as instituições das universidades de Moçambique, temos que discutir a questão. Há uma entidade do governo que é o Conselho Nacional de Qualidade. Vamos discutir a qualidade. Quais são os parâmetros? E daí me parece a mim que esta circulação de conhecimento entre o centro, quando eu digo centro aqui estou a falar do mundo mais desenvolvido, aquele que e a periferia que somos nós, se manifesta de uma forma de domínio. Isto significa que quando eu sou convidado para ir proferir alguma palestra ou alguma comunicação num centro de formação superior do Norte, eles perguntam, de onde é que você vem? Onde é que se formou? É aquilo que o Mocavelo fez um bocado aqui, que é apresentar o currículo, que é para eu poder ter um bocado de costas largas para poder falar. Porque senão, eu estive uma vez na Alemanha a assistir uma palestra. Estava um jovem da Nigéria, brilhantíssimo, a fazer a sua conferência. Estava um catedrático ao meu lado. Quem é aquele rapaz? Eu disse, professor, ele é fulano de tal, é da Universidade de Lagos. Eu sei, já vi isso tudo, mas quem é ele? Eu fiquei sem resposta, porque o que é que ele queria saber? Os reconhecimentos internacionais não são igualmente olhados da mesma forma.